Eu nunca casei por uma opção de vida. Desde a minha infância eu fui criada fora da casa dos meus pais, de casa em casa, estudei, cheguei até onde estou, mas eu sou muito feliz. Eu nunca quis ter um casamento desde criança, adolescente, eu pensava nisso, que eu queria ter a minha vida, ser livre, com responsabilidade, não essa liberdade que a gente vê hoje das pessoas querer livre sem ter compromisso, responsabilidade com a vida. Tive uma infância bonita, criada no meio da mata, da floresta, meus pais eram bem humildes, pobres, mas sabia dar liberdade e educação. Uma educação que hoje a gente não vê mais tão comum. Sabia conversar com seus filhos ao entardecer, dar conselho. Tinha as taquinhas de antigamente? Tinha sim, mas era uma taca educativa. Não existia a violência de hoje. Que eu preferi, que eu decidi viver sozinha, apesar de que a gente encontra muita discriminação em qualquer aspecto da vida. Se eu sair só com umas colegas para ir me divertir, nós encontramos discriminação. Se eu for fazer uma compra sozinha, eu sou discriminada. Na vida hoje, na sociedade brasileira, uma mulher sozinha, a gente percebe que ela tem certa discriminação, que se ela tivesse acompanhada de um homem, ela seria tratada de outra forma. Principalmente eu percebo isso nos restaurantes, quando a gente vai. Se a gente estiver sozinha, os garçons, eles não nos atendem com a mesma atenção que ele atende aos casais, com a mesma atenção que ele atende aos homens. E principalmente, mulher pobre, negra e feia, a discriminação é muito maior. A maior dificuldade de ser viúva, a princípio, é o assumir os filhos, né? A gente assumir os filhos sozinho, porque a gente vem de uma vivência com alguém, com um companheiro, de repente você assume os seus filhos só, você começa a ter certas responsabilidades, não que não tivessem responsabilidades, mas que essas responsabilidades aumentam. Aí, depois tu entra na vida social. Quando tu volta para a vida social, o que acontece com uma viúva nova? Existe o preconceito. As pessoas sempre te olham como se estivesse disponível. É como se fosse uma solteira fácil disponível. Ou outras pessoas te olham dizendo que tu já tem família, e como já tem família, aquela pessoa quer constituir uma família, então ela acha que você já constituiu família, então você já passou daquela fase. Você não é aquela pessoa para ela, é uma pessoa só para curtir. E além disso, ainda tem a questão do preconceito. Você sempre tem uma postura de pessoa casada. Então, raramente quem é viúva consegue sair daquela postura de casada e dizer que é solteira. A gente sempre, quando diz assim mesmo, seu estado civil, você tem namorado? E o seu marido? Você sempre fica naquele impasse, não. Aí você diz, eu sou viúva. E aquilo aí impacta na pessoa. Quando ele se sente impactado, a gente já pensa logo, já era, vai fugir. Eu fui criada em um lar que minha mãe sempre ensinou casar e viver só com aquele homem. Ter filho daquele homem e não ter outro filho de outro homem. E assim, devido ao problema que eu comecei a enfrentar com meu esposo, ele não me ajudar, depois descobri que ele estava usando droga. E eu fui sempre criada em um lar, até uma família assim, evangélica. Minha mãe me ensinava o que era bom para mim e o que não era bom para mim. Apesar de meu pai beber muito, ele batia na minha mãe, espancava na minha mãe. Antes eu já pensava, como educar meu filho, porque ele é homem, ele não é mulher, e eu vou ter que ser agora mãe e pai dessa criança. Que eu acho um papel importante a mãe conversar com o filho, passar para a criança por que está separado, por que não deu certo, não colocar na cabeça da criança, teu pai não prestava, teu pai não fazia isso, mas dizer a situação, por que separou numa boa, conversando educadamente para a criança entender. Quem me trouxe para dentro do movimento LGBT foi o movimento AIDS, uma luta muito aplausível, quando as pessoas ainda eram apontadas na rua como aidético. Então isso me revoltava quando eu vi uma pessoa chamando, fulano descobriu que ele é um aidético. Então nós começávamos a fazer esse questionamento. Por que esse comportamento da sociedade? Se nós somos tão digno, tão cidadão de existir e fazer parte desse processo construtivo de uma nova cidadania. Quando eu conheci o meu companheiro, eu tinha 18 anos, né? E aí eu até falar para a família que eu
tinha uma pessoa do mesmo sexo que nós estávamos apaixonados e queríamos viver junto como uma relação matrimonial, constituir uma relação matrimonial familiar. Isso também me chamou a atenção, porque quando eu chegava na empresa do meu companheiro para trabalhar, muitas vezes eu tinha que mentir, eu tinha que dizer que eu era primo, irmão, sabe? Eu começava a me incomodar, né? Antes de ser militante, essa situação. Então, isso me incomodava. Então, o fato de eu andar com ele, as pessoas ficavam fazendo piadinha. Nossa, vocês são irmãos gêmeos porque vocês sempre estão juntos. Então isso me levou também a ser um ativista, a buscar o nosso ideal, porque quando eu falo meu, não é o meu Diniz, mas é o meu do coletivo, porque se eu estou à frente de um grupo e a gente consegue um avanço na política pública, toda a comunidade tem esse carinho e esse respeito do grupo Diversidade e diretamente e indiretamente ali recebe essa conquista do movimento LGBT, tanto nacional como estadual. Bem, no começo logo foi uma surpresa, né? Ninguém esperava. Mas depois todos foram, os pouquinhos, sabe? Os pouquinhos foram aceitando. Aceitamos. No começo era tudo um bando de nego mesmo dando nada, sabe? Dado de briga mesmo. Não é? Uma negrada mesmo de briga, mas com educação, sabe? Paciência também. Aceitou todo mundo. No começo a gente ficou um pouco assim balançada, sabe? Mas depois tinha que também não gostar dele, né? Desprezar ele, né? E ele não tinha nem idade para isso, estava muito novo. Aí continuou a mesma amizade, ninguém se lembra disso, nem daquilo. A convivência é boa, graças a Deus. No primeiro tempo logo ficamos assim um pouco, sabe? Já era a maioria já tudo idosa. Mas depois, porque como é que a gente diz? Para não querer beijar o altar, beija-se o santo, se beija o altar. Não houve isso não, sabe? Até conceito. Porque ele sempre foi o queridão das tias, que não se fala nem quase na mãe, era só nas tias, sabe? E não houve nada de preconceito, sabe? Sempre foi o Carlos Alberto nosso. Eu já trabalhava na escola, ele me ajudava quando chegava da escola, ia ajudar a tia a lavar, se fosse para varrer, sabe? Sempre foi o amigo de sempre, né? De todas as horas. Não é porque eu estou aqui na frente dele, é porque foi verdade. Eu vim de Manaus para passear e acho que ainda 2 vezes. Uma das 3 feiras, eu acho que foi terceira, não foi segunda. Aí eu fiquei. Hoje é amanhã, hoje é amanhã. Já tem mais ou menos uns 10 anos que ela já mora com a gente. Ela tem a casa dela lá em Manaus, a nossa casa no caso, mas ela precisa ficar convivendo com a gente. Até pela idade, até pelo movimento. E já fazem 10 anos que ela convive conosco, comigo e com o Diniz aqui em casa. Nós somos uma família. Sou filho único. Na verdade, eu tive pai, mas logo ele morreu cedo. Eu tenho um filho meu. E essa convivência, essa união a gente fez com questão que ele também tivesse. Então meu filho também não tem preconceito, hoje ele é casado. É uma pessoa muito bacana. Ele morava aqui também. Ele morava com a gente até pouco tempo, quando ele saiu daqui já para a residência dele. Então é uma convivência ele com a esposa dele, aqui com a gente, é uma plena convivência normal. Uma família normal que nós somos. Na verdade você fica receoso. Eu acho que como toda pessoa, como todo ser humano, na idade que a gente de adolescente, você fica com medo da rejeição em si, né? Eu não vou dizer para você que foi assim fácil. Quando eu me descobri a minha orientação sexual, eu também fiquei nervoso, com medo de relatar para minha mãe, e todo um contexto. Mas graças a Deus, a partir do instante que eu confiei na minha mãe, contei para ela a minha sexualidade, a minha orientação sexual, ela me deu todo o apoio. E esse apoio eu transmiti logo depois para o meu próprio filho. Então eu fui aberto com ele, já estava ao lado do meu companheiro do Diniz,
E a gente conversou com ele, tanto que hoje ele chama o de tio, né? Eu sou o pai dele, ele chama de tio, então nós tivemos toda essa relação. Hoje ele é casado, ele é hétero, tem a esposa dele, e nós vamos vendo uma harmonia. E com a vinda da minha mãe para morar com a gente selou mais ainda essa família, a gente selou mais o crivo de família, é a questão real de ser família, né? De repente o pessoal acha que família é ter um casal heterossexual. Não, nós somos um casal homossexual, que é onde convivemos com minha mãe, onde convivemos com meu filho e com minha sogra, que é a mãe do meu companheiro. Até porque são duas senhoras, a minha mãe tem 82 anos, a minha sogra tem 76, são senhoras já de idade, com todo um conceito de família, né, pregado de quando elas vieram, e esse conceito ela é transmitido para nós. Então nós somos família, uma família real, com a bênção da minha mãe e com a bênção de minha sogra, completamente hétero as duas. Que a partir do instante que eu falei para minha mãe, a minha mãe ela se colocou numa posição de mãe e disse que quem aceitasse ela, aceitava o filho dela. Então, portanto, o filho dela era natural, para ela não tinha diferença nenhuma. A minha opção, a minha orientação sexual era uma questão minha, né? Minha. Então ninguém tinha nada a ver com isso. Se ela, como minha mãe, que tinha me colocado no mundo, ela me aceitava, se ela tinha me educado, me colocado para viver, por que os outros iriam? Então, a partir desta posição da minha mãe, a minha família toda foi unânime. Até hoje, eu já tenho hoje primos mais novos que eu, que me chamam de tio, já por obediência dos meus primos mais velhos, que deixaram o respeito, inclusive até tipo de brincadeiras assim que possa me ofender, meus primos correm, olha, respeite seu tio, respeite seu parente, ele é sua família, nós somos uma família. Aqui não existe preconceito. Então, eu fiquei nesse patamar dentro da minha família dessa maneira. E minha mãe, principalmente, não aceita tipo de crítica, minha mãe não aceita nenhum tipo de conversa, nem piadas que venham a denegrir a nossa imagem. Nós sabemos que hoje a sociedade, nem todo mundo comunga com a gente a mesma opinião, né? Uns são avessos, outros são à direita e outros são hipócritas. Mas é uma questão de convivência. Eu comecei a trabalhar com o grupo Diversidade em torno dos meados de 2005, com os projetos de assessoria jurídica, que são projetos junto ao governo federal, Secretaria de Direitos Humanos, em Brasília, porque, embora fosse um projeto de assessoria jurídica, né, ele era específico para uma população que vive uma situação de exclusão social, não só pela homossexualidade, mas por viverem com HIV. O que me tocou muito quando eu comecei a trabalhar no grupo Diversidade foi verificar, constatar uma suspeita que a gente tem, mas a gente não convive, não vê diariamente. Pessoas serem discriminadas na escola porque são travestis, porque vivem com HIV, ninguém nem quer pegar na mão ou sentar numa cadeira onde aquela pessoa sentou. Pessoas que eu atendi, que quando eu dei um abraço, porque para mim não tinha essa diferença, eu não vejo diferença nenhuma em um homossexual, em um heterossexual, para mim não existe isso. Então quando você chega, você dá um abraço e você trata só da maneira como todo ser humano quer, receber bom dia, boa tarde, ser chamada pelo seu nome social e receber um abraço independentemente de viver com HIV ou não. E que ela não é menos que ninguém, que a diferença foi criada pela sociedade, não por ela. Que ela não precisa deixar de ser quem ela é, porque a sociedade criou uma convenção hipócrita, né? Porque cria leis, tem a Constituição, diz que todos são iguais, mas na prática isso não existe. Primeiro de tudo, se dispa do preconceito. Que passe a olhar o seu semelhante sem colocar selos ou marcas ou dizer você é negro, fica pro lado de cá, você é homossexual, você é mulher, você vive com HIV, você não pode participar da sociedade. Esses direitos a vocês são negados.
Então se vê o quanto é lento, o quanto o preconceito barra o exercício do direito de qualquer cidadão. Se coloca no papel regras, mas a essência do papel, a essência da lei é cumprir, é deixar que as pessoas exerçam seus direitos. Mas as pessoas, por preconceito, por medo de serem questionados, existe a questão dos dogmas religiosos, as questões familiares, mas tudo roda, tudo circula em roda do preconceito. Então, sem conhecimento, as pessoas julgam, elas condenam e elas excluem, a sociedade exclui. E deixa essas pessoas à margem de tudo, à margem dos direitos de ter o reconhecimento familiar, da entidade familiar, de ter direito a colocar o seu companheiro como seu dependente no imposto de renda, no INSS, tudo isso, todas essas questões foram evoluindo. Agora, com esse reconhecimento da união estável, a questão de pensão alimentícia, o direito à herança é negado também. Então, tudo hoje tem que ir para o judiciário, não existe, são poucas as leis que dão essa segurança. Agora, do meu ponto de vista, enquanto advogada, e até o STF confirma o que eu vou dizer agora, o STF não fez nada além do que reconhecer um direito que está na Constituição, que reconhece a união estável e a entidade familiar independentemente de sexo, se entre mulheres, se entre homens, se entre mulher e homem. A entidade familiar, a família tem que ter esse valor, tem que estar protegida. E não se criou nenhuma lei em torno disso, o STF apenas reconheceu um direito constitucional. O direito constitucional de tratamento igual. Então, não faz diferença a orientação sexual de um casal no momento em que ele pode adotar, ele tem direito à herança e todas essas outras questões que qualquer outra família tem. Então, para nós que vivemos dentro do meio jurídico, a gente identifica essa violação de direitos diariamente. Até no tratamento, quando chegam travestis ou lésbicas, elas num tratamento médico, a única coisa que homossexuais e seus familiares querem é respeito, dignidade e exercer cidadania.